Queridos internautas, saudamos a todos de coração. Inicialmente, convidamos a todos para que conheçam nossas demais atividades. Então, nas terças-feiras, às 17 horas e 15 minutos, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos de forma presencial. Aos domingos, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10 horas da manhã, de forma presencial e online. Nas sextas-feiras, hoje, nós, a partir de março, comunicamos que as palestras serão somente online. Também convidamos aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita para que se inscrevam no programa preparatório, que é o estudo da doutrina espírita para iniciantes. As inscrições já estão disponíveis no nosso site SEAC Poa e também no Facebook. O formulário, a inscrição é feita no site e no Facebook, mas as aulas serão presenciais. São 50 turmas para a tarde e 50 para a noite. Então, não percam tempo. Também queremos convidá-los, informá-los, que a partir de março, do dia 10 de março, o Departamento da Infância e Juventude estará com as portas abertas para receber nossas crianças e nossos jovens. As inscrições iniciam a partir do dia 10 de março e prosseguem ao longo do ano. Hoje, queridos irmãos, nós vamos, como vemos o título, vamos estudar o pensamento. E quando nós vamos ver o que é o pensamento, como é, de onde vem esse pensamento, nós primeiramente vamos falar do pensamento divino. Por isso, para tal, nós escolhemos desta obra, que é Deus, do Eliseu da Mota Júnior, onde no início há um prólogo, onde Eliseu coloca um poema, na verdade, do espírito Eurípides Barçanufo. Nós escolhemos 2 trechinhos aqui, porque ele é longo, mas é belíssimo. Então, Eurípides Barçanufo inicia assim: o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciou sem descobrir-se. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais no céu, ou quando os anjos cantam, glória a Deus nas alturas. Agradecidos profundamente por esta hora abençoada em que aqui nos reunimos nas sextas-feiras, neste horário, às 19 horas, para o estudo da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Pedimos à querida equipe espiritual que nos acompanha, que nos ampara, que nos dê a necessária inspiração e para que todos nós possamos estar ligados neste momento. E assim, pedindo permissão, iniciamos o nosso trabalho. Hoje, a palestra está a cargo desta que vos fala. O nome está ali embaixo, Ione Kuznecov. Nós, então, vamos falar sobre somos o que pensamos. Então,
Nós estamos ligados, queridos irmãos, por uma rede física, os equipamentos, a tecnologia, isso nos liga com todo o mundo. Por isso, neste momento, dos seus lares, do seu trabalho, no carro, no ônibus, enfim, a caminho de casa, todos podem nos escutar, nos ouvir. Mas há uma outra rede, a rede fluídica. Então, a minha mente está conectada com a sua mente e com a mente de todos que estão conectados nesta rede, assistindo a esta live. Vivemos em rede por onde transitam emoções e forças espirituais. E o nosso pensamento, ele é uma força eletromagnética, é força criativa, é poder. É uma energia que ela causa impacto sobre a matéria. Então, é essencial que tenhamos a noção que o pensamento é um atributo do espírito e não um produto do cérebro físico. O cérebro é a sede física onde a mente, o espírito, a alma atua comandando o corpo físico. Ou seja, o cérebro é um instrumento de que o espírito, ou seja, nós utilizamos para se manifestar. Então, Allan Kardec, em A Gênese, ele elucida que o pensamento é um atributo característico do ser espiritual e que ele, o pensamento é o que distingue o espírito da matéria. E ele ainda diz, sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, o pensamento é criador, como nos ensinam os espíritos, mas sabemos que tudo o que existe no universo é criação divina. Portanto, somos co-criadores. Então, vamos abrir essa apresentação com uma bela citação que transcrevemos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Olha a beleza. O universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidas no céu imenso. Então, não é extraordinário sabermos que a energia mental própria da inteligência humana faz parte desse oceano cósmico, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar? E nós vamos encontrar na Gênesis, e hoje o que nós trouxemos, né, a Gênese, para que possamos entender o que é o pensamento, tá? Nós vamos encontrar ali no capítulo 2, quando diz uma criatura pensa, Deus o sabe. Gente, uma criatura pensa, Deus o sabe. Vamos ver, então, dando continuidade, de como isso acontece? Então, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, na primeira questão, a questão número 1, a pergunta de Kardec: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Santo Agostinho tem... Quando perguntaram uma ocasião a Santo Agostinho se ele sabia o que era Deus, ele disse: quando me perguntam o que é Deus, eu não sei. Mas se não perguntam, eu sei. E onde está Deus? Os cientistas, os matemáticos, os pesquisadores, tá? Fazem milhões de cálculos para saber onde está Deus.
Nós trouxemos deste livro, O que é Deus, uma ilustração da resposta de onde está Deus. Então, é um famoso sábio de academia. Ele estava aborrecido, decepcionado com a vida agitada dos grandes centros urbanos, que, muito embora proporcione enormes facilidades em razão dos velozes meios de transporte, dos eficientes equipamentos de comunicação, das modernas conquistas científicas e de outros aparatos tecnológicos cada vez mais precisos, cada vez mais sofisticados, paradoxalmente, deixando o homem isolado, estressado e distante de Deus. Então, ele resolveu fazer uma excursão ao campo, em busca daquela alegada sabedoria cabocla, a qual seria o resultado de uma vida rural mais amena e saudável. Então, ele foi para o campo e, em seguida, vislumbrou um camponês vestido a caráter, com roupas rústicas, chapéus de abas largas. Estava lá ele, num dia de sol claro, um céu azul, o sol a pino, e lavrando a terra. Aí, quando ele chega, se aproxima do lavrador e pergunta: será que o senhor poderia me dizer onde está Deus? Antes, vamos mostrar algumas imagens para saber qual foi a resposta deste camponês, desse agricultor. Deus está aqui, esta é uma galáxia. As galáxias são estruturas celestes presentes no universo. Deus está aqui? Esta é uma imagem que vale a pena fazer a citação, porque é a galáxia refletida em deserto de sal. Me fugiu o nome do país, mas é aqui na América do Sul, e que este fotógrafo levou 3 anos para conseguir essa foto. Então, essa foto é o reflexo da galáxia nesse deserto de sal. Deus está aqui? Deus está aqui no nosso planeta Terra? Será que Deus está aqui nas matas, nas florestas ou nos campos? Ou Deus está nos mares, nas profundidades do oceano, nas montanhas? Ou está aqui nessa belíssima imagem que nós trouxemos do nosso Rio Grande do Sul, Torres, uma das mais belas praias do Rio Grande do Sul? Onde está Deus? Eis o que ele responde: olha, meu senhor, onde está Deus? Eu não sei. Não, senhor. Mas será que o senhor poderia nos dizer onde é que Deus não está? Vejam que na sua simplicidade, ele entendeu, ele sabe, ninguém precisa, ele sabe. Quando diz, eu acredito em Deus, ele não diz, não acredito em Deus, eu sei que ele existe. Olha, o senhor poderia nos dizer onde é que Deus não está? Então, Deus não se mostra, mas ele se revela pelas suas obras. Então, nós trouxemos e recomendamos que leiam a Gênese, toda a Gênese. Então, no capítulo 2, Allan Kardec vai nos trazer com o capítulo 2, a providência. O que é a providência divina? Lembra que no início nós falamos, estamos mergulhados neste oceano, nesse fluido, como peixes no oceano. Então, o que é a providência divina? Então, Kardec trouxemos alguns trechos
desse capítulo, ele vai dizer: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo nas coisas mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. E ele continua: como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Quantos já fizeram essa pergunta? Quantos ainda o fazem? Como Deus vai se imiscuir no meu íntimo, nas minhas dificuldades? E olha aqueles pormenores ínfimos. E ainda ele continua: impotente, ele está dizendo, o homem, para compreender a essência mesmo da divindade, o homem não pode fazer dela mais que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Então, ele vai dar essa comparação. Allan Kardec, em A Gênese. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, ou seja, sem inteligência, esse fluido atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. Continuamos. Ele, então, nos diz que as propriedades do fluido perispirítico nos dão uma ideia disso. Esse fluido, ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações, às percepções do espírito. Este fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente, o intermediário desse pensamento, sendo quem o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido, este fluido. Então, nós pensamos, esse nosso pensamento carregado de emoções, ele é, digamos, como ele nos diz, transportado por este fluido, que é o veículo do pensamento. Então, na impossibilidade, ele nos diz, em que nos achamos de o isolar este fluido, a nós parece que este fluido, o pensamento faz corpo com o fluido, que com este se confunde como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. O fluido está carregado de pensamentos e emoções emitido pelo espírito. Seja ou não assim, diz ele, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Como nos diz André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o hausto divino. Estamos mergulhados neste hausto divino. A natureza inteira, por isso, no início, por o ser, por mais íntimo que seja, ele está mergulhado.
Mais ou menos nós podemos entender, fazendo uma comparação com o Sol. Todos nós estamos envolvidos pelo Sol. Uma comparação. Da mesma forma, nós todos estamos mergulhados neste fluido. Então, isso é fantástico, queridos, porque imagina que neste momento, todo este planeta, assim como todos os outros planetas, todos os outros universos, estão mergulhados neste fluido divino. Então, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Então, achamos-nos constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair o olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. Havendo, pois, razão para dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Nós estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. Não é maravilhoso? E para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. E vejam, os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Vejam que importante ter essa ciência, esse conhecimento. Os nossos pensamentos, todos os nossos pensamentos, de todos as criaturas são como sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Allan Kardec esclarece que essa imagem de um fluido inteligente universal não passa de uma comparação apropriada a dar uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. O objetivo é fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e de se ocupar com todas as coisas. Neste capítulo 2, com o título A Providência, o espírito Kineman, da Sociedade de Paris de 1867, ele faz uma analogia entre Deus e o homem, uma comparação entre Deus e o homem. Então, ele inicia assim: o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação, cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem, destacamos aqui, inclusive em vermelho, compreendei bem que aqui é uma simples questão de analogia, não de identidade. Então, os membros desse corpo, os diferentes órgãos que os compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo.
Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Que profundidade! Porque nós não pensamos quando vamos levantar o braço, nós não pensamos como estamos em perigo, porque imediatamente, tanto o corpo pode transmitir para o espírito, cujo intermediário é o perispírito, assim como o espírito, ele comanda este corpo. Então, é essa comparação, que esse espírito faz. Mas ainda ele diz mais alguma coisa. As sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. Nós temos sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. Estou aqui falando, posso estar com calor, posso estar com sede, enfim, são muitas as sensações que o nosso corpo sente. O espírito, a alma que dirige o corpo, as sente todas, distingue, analisa a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. Então, análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte do corpo. Então, semelhante fenômeno, diz ele, ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Então, todos os elementos da criação, eles se acham em relação constante com ele, com ele, Deus, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Eu sou uma personalidade que me chamo nessa existência de Ione. Então, todos os movimentos, todos os sentimentos, todas as sensações, o espírito tem conhecimento, porque, conforme falamos, é ele que atua sobre o corpo físico. Um membro se agita, o espírito sente. Movimento o braço, o espírito sente. Quando diz o espírito, eu, Ione, espírito, porque aqui está o meu corpo orgânico, meu corpo físico. E vejo, uma criatura pensa, Deus o sabe. Então, todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito, ele ressente todas as manifestações, as distingue e as localiza. Então, as diferentes criações, as diferentes criaturas que se agitam, pensam e agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Daí, se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência. A solidariedade entre si de todos os seres do mundo e de todos os mundos. E, por fim, de todas as criações com o Criador. Então, Deus é a unidade. E todas essas criações, essa solidariedade, embora haja a variedade, há a solidariedade da matéria com a inteligência. Vejam como é importante perceber
Nós trouxemos aqui desse escritor chamado professor Acresse Morrison. Ele escreveu um livro, 7 razões pelas quais um cientista crê em Deus. Nós trouxemos 2, porque elas são longas e são maravilhosas. Elas estão contidas aqui neste livro, que é Deus. E este livro, ele não tem tradução em português, o livro do professor Cresce Morrison, mas nós vamos encontrar essas 7 razões na internet. Basta procurar 7 razões pelas quais um cientista crê em Deus. E Divaldo Pereira Franco também já é uma palestra bem antiga, mas muito importante. Ele vai falar com aquela forma eloquente, com aquela facilidade sobre cada razão. Nós vamos trazer aqui, destacamos aqui a primeira razão e a segunda razão. Vejam que interessante. Ele começa aqui dizendo, a segunda razão pela qual ele acredita, crê em Deus, é o talento da vida para executar sua proposta, é toda a manifestação de uma inteligência suprema. E ele faz uma pergunta: o que é vida? Então, por mais que se haja tentado definir o que é vida, as definições são incompletas, diz ele. A biologia, a filosofia têm tentado definir a vida, mas ninguém sabe o que é a vida na realidade. Pulando um pouquinho, porque o texto é longo, ele então diz, mas onde está a vida? Onde está a vida? A vida está no protoplasma. O protoplasma é uma gota gelatinosa, transparente e invisível ao olho nu. Uma cabeça de alfinete comportaria 5 milhões de gotas, mas que é atraída pelo heliotropismo. Heliotropismo é atraída pelo Sol. E isto é a vida, é a grandeza da vida, diz ele. Se por acaso toda a vida desaparecesse da face da Terra, animal, vegetal, humana, e ficasse só um protoplasma e um raio de sol dissidente, logo a vida se restabeleceria, porque através da lei de cisparidade, que é a produção na qual o organismo se divide em partes, este protoplasma se bipartiria novamente, se bipartiria em breve estariam os campos e prados reverdecidos, os mares e os rios povoados. Na bagatela de 10 bilhões de anos apenas. Por isso, proclama o Dr. Cresci, eu creio em Deus. O segundo que nós colocamos aqui, que é a imaginação, é bem interessante também. Todos são, mas nós tivemos que escolher 2 em função do tempo. Ele, então, proclama, creio em Deus, pela imaginação. Porque só através da imaginação é que o homem pode conceber Deus. Como dizia o salmista Davi no canto 19, versículo 1 dos Salmos, cantam os céus a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Cantando as glórias de Deus. E o homem, emocionado, irá ao Observatório de Radioastronomia da Alemanha e saberá que a nossa Via Láctea tem mais de 10 bilhões de estrelas.
porque antes ele diz que é evidente que uma noite tranquila, de céu transparente e estrelado, quem desejar entender Deus, faça uma viagem solitária por uma vida via erma, olhando a grandeza da escumilha celeste, do tecido. Escumilha é um tecido muito fino. E dirá entusiasmado: Senhor, eu vejo milhões de astros que brilham. E cometerá o primeiro engano, porque somente se enxerga a olho nu 5.000 estrelas. Ou melhor, 2.500, porque as outras estarão do outro lado do planeta, onde será dia. Quem duvidar, pode conferir. Mas, se usar um binóculo, ele poderá ver 10.000, 15.000 estrelas. Se usar um telescópio doméstico, poderá ver 150.000. E se for olhar do telescópio de Monte Palomar, poderá ver 30 milhões de estrelas. Hoje, os cientistas, através do telescópio Hubble, um deles, temos um outro, que nos diz que aproximadamente nós temos, sei que são trilhões de galáxias, trilhões. Vamos ver aqui que nós anotamos aqui para não esquecer. O telescópio, nós falamos Hubble, e o telescópio James Webb, através desse telescópio, e aquelas imagens que nós trouxemos lá no início foram tiradas por esses telescópios. Então, ele nos diz que os cientistas dizem que o número estimado pelos cientistas é de 2 trilhões de galáxias. Dá para conceber só a imaginação, conforme o professor Casey Morrison nos fala, só a imaginação, para entender 2 trilhões de galáxias. A nossa galáxia já é imensa. Imagina 2 trilhões de galáxias. Então, voltando aos fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, então, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, porque tudo está mergulhado neste fluido, no fluido divino. Todos esses trilhões de galáxias estão mergulhadas. E vimos já que os fluidos, eles são o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Aqui nós estamos, Allan Kardec está se referindo aos espíritos desencarnados. Então, nós vamos entender os diversos habitados, porque sabemos que o mundo espiritual é habitado. Temos várias colônias, a mais conhecida é o nosso lar. Temos as regiões trevosas, temos as regiões infernais. Por quê? Porque todos, através do filme, através do livro, o primeiro livro que André Luiz ditou, O Nosso Lar, tivemos o primeiro filme, agora está aí o segundo filme, nos dá uma noção de como é isso. Então, tudo aquilo que existe ali é uma das colônias, porque não é a única. Todas as cidades têm suas colônias, todos os países têm as suas colônias. Então, a construção de tudo que... Mas vamos citar o nosso lar, porque é o que nós conhecemos. Tudo que existe no nosso lar, aqueles prédios, jardins, tudo, foram construídos pelo pensamento e a vontade. Coisas belíssimas, isso que nós sabemos que o nosso lar ele está bem próximo da Terra.
tá? Praticamente no umbral, próximo do umbral. Então, há regiões belíssimas, celestes, que não podemos nem conceber. Tudo, tá? Manipulando os gases, empregando o pensamento e a vontade. Então, empregando o pensamento e a vontade, nós podemos construir coisas belíssimas, mas podemos construir como nós sabemos, conhecemos, nas obras espíritas, das regiões das trevas, do mal. Porque o pensamento, né? O pensamento, o espírito pensa, tá? Esse pensamento carregado de emoções, de sentimentos, então, e empregando a vontade, aquele que está, né, digamos assim, numa posição espiritual muito atrasada, aquele que é negativo, enfim, né, ele não pode construir mais do que aquilo que está ali, porque aquilo não é obra de Deus, é obra do homem que, pelo pensamento, constrói coisas belas, pode construir coisas feias. Então, ele nos explica que, pelo pensamento, eles, espíritos, imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Podem mudar-lhe as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-o segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Vejam que importante que ele nos diz que algumas vezes essas transformações, elas resultam de uma intenção. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Então, quando essas transformações, quando o espírito faz essa combinação dos fluidos, podem resultar de uma intenção boa ou má, mas de outras vezes do pensamento inconsciente. Claro que quando nós estamos, Allan Kardec está falando dos espíritos, das obras dos espíritos encarnados, isto serve para nós, espíritos encarnados, porque nós somos espíritos. Que perigo, então, se nós não vigiamos o nosso pensamento. Porque, assim como eles resultam de uma intenção, conforme falamos, boa ou má, pode ser produto de um pensamento inconsciente. Eu não controlo meus pensamentos. Quando eu não controlo meus pensamentos, outros vão ter domínio sobre o meu pensamento, E nós temos muitos pensamentos inconscientes. Milhões de pensamentos. E sem esse controle, e como é que nós controlamos isso? Nos conhecendo, sabendo de onde viemos, para onde vamos. Buscar a espiritualidade, independente da crença religiosa. Nós precisamos, sobretudo nesses tempos, queridos irmãos, buscar a espiritualidade, porque Deus está em nós. E Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. É claro que nós vamos responder diante das leis, porque as leis divinas são imutáveis, porque toda essa criação, ela está regulada por uma lei imutável. Então, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Para o espírito, que também é fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram no estado material para o homem vivo. Em Recordações da Mediunidade, da Ivone Pereira, e Amaral Pereira, eu coloquei ali caso do Pedrinho,
ela vai se hospedar na casa de uma pessoa, e essa pessoa está muito enferma. E a nossa admirável médium Ivone Pereira, ela tinha várias modalidades de mediunidade, ela via ambiência espiritual, e estando nessa casa, ela percebeu que na ambiência daquela casa, havia uma ambiência espiritual. E nessa ambiência espiritual estava Pedrinho. Pedrinho estava, porque ela amorosamente, ele se identificou como Pedro e ela amorosamente o chamou de Pedrinho. Acompanhada pelo espírito Charles, ela então visita essa ambiência espiritual todas as noites. Pedrinho está numa cama, Pedrinho está doente, Pedrinho tem lá uma horta de couves, umas galinhas. Pedrinho desencarnou. É Pedrinho espírito que está naquela ambiência. Ele criou aquela ambiência, porque antes desta casa, aquele terreno, a sua casinha, estava naquele local. E ele foi logrado numa situação de um vizinho, que tiraram tudo. Aí ele doente, ele desencarna, mas continua no local. E a cama, as couves, as galinhas estão ali. Ivone vê isso. É real, como se estivessem no estado material. Recomendamos a todos que leiam todas as obras de Ivone Pereira, mas, sobretudo, Recordações de Mediunidade. Ela nos traz lições belíssimas. Bom, ainda na Gênesis capítulo 15, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer sem receio de errar que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Vamos ilustrar isso. Essa imagem, o crédito é da minha xará Ione. Então, vejam que nós temos uma gravura ali, uma pessoa pensando em livros e falando. Então, ao pensar, o ser humano emite ondas mentais que lhe caracterizam o grau evolutivo. Então, nesta imagem, nós estamos vendo uma cabecinha com livros. Aqui nós temos todo o planeta Terra. Vejam, então, que não importa a distância do outro lado do planeta, deste lado, todos que estão com o mesmo pensamento entram em sintonia. Porque o pensamento não tem barreiras, como nós vimos até agora. Porque quem transporta, quem é o veículo do pensamento são os fluidos. Que nós, na verdade, esses fluidos, diga-se de passagem, eles são neutros. Nós que os modificamos à nossa vontade. Aí vamos ver aqui na outra imagem. Aqui nós já temos pessoas, vejam que os pensamentos diferentes, eles não se cruzam, mas os pensamentos entram em sintonia com os mesmos pensamentos. Então, aqui nós vemos já algumas pessoas aqui pensando em dinheiro, outras pensando, acho que parece que ser uma arena, enfim. Então, gente, vejam da importância dos nossos pensamentos, quando nós somos o que pensamos. Porque quando nós pensamos, e tudo é fruto do nosso criar, como diz os espíritos. Pensar é criar.
Então, os nossos pensamentos, carregados de sentimentos, sejam eles bons e maus, influenciam outros pensamentos. Então, se nós temos pensamentos inferiores, se nós temos comportamentos, digamos assim, de raiva, se nós reclamamos muito, nós estamos entrando em sintonia com os mesmos pensamentos. E quando nós entramos em sintonia com outros semelhantes pensamentos, esses nossos sentimentos são potencializados. Então, quando nós aqui estamos, aqui, e emitimos ondas de pensamentos, raios de baixa vibração, vão influenciar outros em todo o planeta. Então, nós temos que cuidar desses nossos pensamentos, porque existem as guerras que nós estamos vendo todos os dias. Então, temos que pensar, será que com os meus pensamentos, quando eu estou olhando aquelas reportagens, que sentimentos, que pensamentos eu emito e que sentimentos eu estou transmitindo? Eu estou contribuindo para acabar com a guerra ou estou estimulando para que a guerra continue? É importante saber isso. Porque nós achamos a guerra é lá. Mas nós estamos influenciando. Cada um tem a sua participação de acordo com o seu pensamento, o seu teor vibratório. Então, pensamento, na Revista Espírita, de 1864, Allan Kardec diz: o pensamento é um atributo característico do ser espiritual, é uma qualidade. É ele, nós vimos, é ele, o pensamento, que distingue o espírito da matéria. E olha que Kardec diz: sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Porque é através do pensamento que nós criamos tudo. E aqui vejam que é no Livro dos Espíritos, na questão 89A. Kardec pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma que pensa. Portanto, o pensamento é um atributo do espírito. Em Libertação, livro Libertação, pela psicografia de Chico Xavier, André Luiz, Espírito, no capítulo com o título Assistência Fraternal, ele nos diz que o pensamento é força criadora de nossa própria alma. E por isto mesmo é a continuação de nós. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência. Somos influenciados e influenciamos. Então, nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. Então, agora, aqui, enquanto encarnados, esse pensamento, o que nós pensamos, e os espíritos podem ver nossos pensamentos. O que nós pensamos já se cria uma tela daquilo que nós pensamos. Vou pensar agora na praia, tá tão quente, né? O mar, o sol, estou pensando, a imagem já está aqui. Qualquer coisa que nós vamos... eu quero fazer um vestido, eu quero fazer um bolo. Aqui está. Só falta materializá-lo. Então, todos os nossos pensamentos, nós pensamos e ele já atua por todo o nosso corpo. Perispiritual e corpo físico. E ele, então, é transportado pelo fluido. Somos o que pensamos.
A mente é o espelho da vida. Essa reflexão conjuga o dito por Leon Denis: somos o que pensamos, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ela conjuga com a mensagem do Espírito Emmanuel. A mente é o espelho da vida, que nós vamos encontrar do livro Pensamento e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o pensamento, Leon Denis diz, é criador, atuando em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos o dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos a nossa alma e seu invólucro, que é o corpo físico, com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto, que é o perispírito. Então, destacamos aqui, somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Emmanuel, então, nos diz no livro Pão Nosso, o título Pensamentos: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. Então, lembramos quando os apóstolos tentam afastar as criancinhas e Jesus diz: vinde a mim as criancinhas, porque o mundo é para aquelas que se assemelham, que o mundo é para as que se assemelham, ele não está dizendo que nós somos criancinhas, mas que nós, ao nos olhar no espelho, tenhamos a pureza de uma criança. É uma conquista longa, mas que é necessária a caminhada. Então, queridos irmãos, por hoje era o que tínhamos para falar sobre o pensamento. É pouco diante de tudo que nas obras nós vamos encontrar. Mas vejam, vigiem seus pensamentos. E lembrem-se, estamos mergulhados no fluido, no halo divino, que fique para a nossa reflexão. Profundamente agradecidos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, conectados por essa rede fluídica, num único pensamento, formando essa corrente de amor, de paz. Agradecemos a amorosa equipe espiritual que nos inspirou, que nos auxiliou. E te pedimos, Senhor, que derrame sobre todos nós e toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Muito obrigada pela presença e até a próxima sexta-feira. Abraço carinhoso.